Nossos cumprimentos a todos. E vamos então dar continuidade no tema Anjo Protetor, do livro Divaldo Franco Responde, volume 1. Foi-lhe perguntado o seguinte: para exemplificar melhor ainda o trabalho ou a atividade do anjo protetor, o anjo da guarda ou guia espiritual, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atingir em outra, mas a bala, por algum motivo, não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, neste caso, o anjo guardião, o guia espiritual, ter desviado essa bala? E vamos à resposta. Cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, que se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito mau, mas um espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali naquele momento, ou contornar aquela situação, o que impediria um acidente. No caso de uma bala, segundo Allan Kardec, quando abordou a questão das chamadas balas mágicas, que eram conhecidas na época, o espírito não irá desviar a bala, mas poderá intervir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. É uma ocorrência que depende da lei do mérito daquele que seria a vítima. Se ele não estiver em curso em débito, como decorrência da lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano dessa natureza, qual seja ser vítima de um homicídio. No caso de uma criança que, por exemplo, iria cair de um edifício, ela naturalmente foi amparada e desviada de um choque brutal no solo. Poderemos acreditar na possibilidade também de uma interferência de um espírito nobre, seu guia espiritual, para poupá-la da tragédia, já que necessitaria continuar a sua existência atual, porque lhe será útil como uma reencarnação proveitosa. Uma outra pergunta se refere: se o protegido é rebelde, o espírito protetor pode abandoná-lo? Nunca, disse Divaldo Franco. O bom mestre não abandona o aluno teimoso. Antes, procura mudar a metodologia a fim de conquistá-lo. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade que busca. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha um indivíduo irrefletido, que é frívolo, rebelde, ele continua ajudando-o, naturalmente lamentando as ocorrências infelizes, qual sucede com o educador da infância, que, vendo o menino traquinas ou a menina rebelde, sabe que essa conduta é transitória e chegará o seu momento de amadurecimento psicológico. Desse modo, o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando, por acaso, ele se afasta da sua companhia. O espírito Emmanuel
Emmanuel é o nome dado pelo médium Chico Xavier ao espírito a que atribui a autoria de boa parte de suas obras psicografadas. Esse espírito era apontado por Chico como seu orientador espiritual. E Emmanuel tem uma imagem muito curiosa sobre espírito protetor, dizendo a Chico que pode ser comparado a um guarda-sol ou um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção de lado, o instrumento não corre atrás dele, permanece onde foi deixado, até que desperte para a realidade e retorne em busca da cobertura acolhedora da sua proteção. E sobre pressentimentos. Antes de analisarmos a resposta de Divaldo, vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 522 e seguintes, temos a resposta que os espíritos dão sobre esse tema. Vamos à questão 252. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E a resposta dos espíritos: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, o gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. E os espíritos aconselham: quando está em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um dos seus mensageiros. Uma outra pergunta foi dirigida aos espíritos, na questão 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Tudo eles procuram fazer-nos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechai os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa própria culpa. E aconselha embaixo Kardec: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu os conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Poderemos também ver sobre pressentimentos no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 15,
no item 184. Passaremos agora para a questão sobre pressentimentos. E a pergunta foi a seguinte: vez por outra, somos envolvidos por uma voz interna, como se fosse um pressentimento. Nesse caso, seria uma advertência de nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda? E Divaldo responde que Allan Kardec revela no Livro dos Espíritos que muitas vezes chega-nos uma primeira ideia, que é chamada de voz interior. Invariavelmente pertence a um bom espírito, guiando-nos para a trilha do bem, direcionando-nos com segurança quando estamos numa encruzilhada de indecisões, quando estamos com problemas que surgem e não sabemos qual a melhor conduta. Allan Kardec recomenda o silêncio, a oração, o recolhimento e a primeira ideia que venha, por certo, é transmitida pelo anjo da guarda. Foi feito também uma pergunta bem pessoal ao Divaldo sobre a sua mentora, que é o espírito Joana de Ângeles. Ela o acompanha desde que você nasceu? Como foi que você descobriu a sua mentora, que ela teria sido mulher? Foi a pergunta que lhe foi direcionada. Eu acredito, responde Divaldo, que muito antes de eu nascer, segundo me revelou oportunamente. Por ocasião da codificação kardeciana, ela teria sido convidada para fazer parte do grupo de espíritos que contribuiriam para a grande revelação espírita e constituíram a equipe de O Consolador. Lembrando que no Livro dos Espíritos nós vemos a equipe espiritual, né? Alguns dos componentes, né, da equipe espiritual, que seria São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e etc, etc. E continua Divaldo a dizer que a sua contribuição deu-se mediante uma mensagem com o pseudônimo Um Espírito Amigo, que está incerta no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e é intitulada A Paciência. Ela contou-me também que aproximadamente 100 anos antes de construirmos a Mansão do Caminho, ela teria reunido no mundo espiritual um grupo de seres que lhe eram muito queridos e estabeleceu a programação para esta atividade, na qual nos envolvemos, em razão de constituirmos uma família espiritual, cujos vínculos precedem a reencarnações já remotas. Desse modo, estamos comprometidos desde antes de reencarnarmos e teria me preparado para a tarefa modesta que venho exercendo sobre a sua inspiração e em nome de Jesus. Durante muitos anos, apareceu-me ela como uma claridade, causando-me muita dificuldade em identificá-la. No dia 5 de dezembro de 1945,
Contava eu com 18 anos e transmitiu uma mensagem psicofônica através de mim e falando aos amigos. Éramos 5 pessoas. E sugeriu ela que a chamássemos de um espírito amigo. Posteriormente, estando com Chico, em março de 1948, na sua residência em Pedro Leopoldo, após dormir na sua casa abençoada, perguntei-lhe pela manhã quem era o meu guia espiritual. Há uma curiosidade em todos nós a esse respeito. E Chico Xavier, bondoso e nobre, sorriu e disse que não conseguia identificar os contornos, mas se tratava de um ser nobre, que ele pensava haver sido mulher em uma de suas últimas reencarnações. Por ocasião do sesquicentenário da independência do Brasil, esse espírito amigo revelou-me que havia sido a reencarnação da abadesa Joana Angélica de Jesus, que era uma religiosa concepcionarista baiana, nascida no Brasil colônia, que morreu defendendo o convento da Lapa, em Salvador, na Bahia, contra os soldados portugueses. E mais tarde, cognominada como mártir da independência da Bahia. Posteriormente, quando eu me encontrava na Cidade do México, em 1969, proferindo uma conferência, ela apareceu-me e sugeriu-me visitar um lugarejo chamado São Miguel Neplasta. Ela informou-me que havíamos vivido ali. Através de amigos, identifiquei o local e um engenheiro de petróleos me levou no domingo seguinte até lá. Só então fiquei sabendo que havia nascido ali uma mulher nobre que se imortalizou com o nome de Soror Joana Inês de la Cruz, que havia sido uma religiosa católica, poetisa, dramaturga, nascida entre 1648 e 1651 e falecida na Cidade do México em 1695. Foi a última das grandes escritoras do século de ouro. Mas o seu nome civil era outro, Joana de Asbage, filha de uma mexicana com um nobre espanhol. Joana Inês de la Cruz foi considerada a primeira mulher feminista das Américas. Era chamada a monja da biblioteca, pois já no seu tempo, no século XVIII, ela possuía aproximadamente 5.000 volumes, criando, sem o desejar, um problema cultural entre a ordem evangélica e ela própria. Foi perseguida pela abadesa, viu-se constrangida a abdicar a biblioteca e, com o seu sangue, firmou o seu testamento doando a biblioteca ao monastério, renunciando a tudo e indo cuidar de pestosos relativo à peste bubônica, quando desencarnou contaminada pela epidemia. Essas informações e outras foram me chegando ao largo do tempo. Encerramos por hoje
e daremos continuidade daqui 15 dias. Uma ótima semana a todos. Muito obrigada.